Primeiro livro do profeta Samuel, 23, eu vou ler do verso 1 ao verso 18, diz assim o texto. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus homens e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600. Saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. Oremos mais uma vez. Senhor amado, bendito e exaltado seja o teu nome. Somos muito gratos porque na manhã do dia do Senhor, como teu povo, nos ajuntamos para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, razão da nossa redenção. Somos gratos por ser aceitos diante do Senhor, pelos méritos do nosso Salvador. E somos gratos porque quando a tua palavra é pregada, o Senhor promete falar ao nosso coração. Que seja assim, ó Deus, neste momento, que o Senhor instrua a nossa vida, santificando-nos para a tua própria glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, viver num mundo quebrado nunca é fácil.
Mesmo aqueles que estão em Jesus Cristo, ouviram do seu próprio Senhor que no mundo eles teriam aflições. Talvez seja este o momento em que você está vivendo agora. Talvez você mesmo esteja enfrentando momentos difíceis na sua vida, momentos de tribulação. Pode ser que esteja atualmente enfrentando problemas que você acha serem muito grandes para você mesmo. E é imprescindível que nesses momentos você venha a buscar a direção da palavra do Senhor. O texto que foi lido mostra que Davi vivia dias assim. Você sabe pelo contexto que Saul estava ao encalço de Davi a fim de tirar a sua vida. Foram vários os momentos em que Saul esteve perto de cumprir o seu intento. Foram vários os momentos complicados vividos por Davi. Em algum deles, Davi, sem perceber Deus agindo em favor dele, acabou agindo por conta própria, acabou pecando contra o Senhor. Contudo, nos versos anteriores ao do texto que eu li hoje, você percebe que Davi está contrito, Davi está arrependido. Esse é o contexto, como eu mostrei, em que ele escreve um salmo dizendo ser Deus a sua fortaleza. E quando Davi então está nessa situação de contrição, ele confessa o seu pecado e ao mesmo tempo ele oferece proteção ao único sacerdote que sobrou daquela chacina que foi promovida por Saul. O sacerdote tinha ajudado Davi, Doeg ouviu aquilo tudo acontecer, contou a sua versão a Saul. Saul mandou ele matar todos os sacerdotes. Um deles, Abiatar, ficou vivo. E agora Davi vai dizer: fique comigo, eu sou o seu local de refúgio, eu vou te proteger. E o texto de hoje continua a história. No texto de hoje você aprende sobre como viver em meio às aflições, já que esse era o ponto da vida de Davi, já que esse era o momento em que Davi estava, um momento de profunda aflição. Como é que você olha para este texto e aprende como é que você pode se conduzir, como é que você pode viver em meio às aflições? E a primeira lição que você perceberá no texto é que você precisa servir a despeito das tribulações. Você precisa continuar honrando a Deus com o seu serviço. Preste bem atenção, enquanto Saul persegue Davi, os filisteus aproveitam para atacar uma das cidades de Judá. O que você percebe nesse contexto é que Saul, o rei, não está cuidando do reino. Ele está em uma caçada contra aquele que ele entende ser o seu inimigo, contra aquele que ele sabe que assumirá o seu lugar no trono. Ele não está preocupado com o seu reino, e é por isso que os filisteus então estão aqui atacando uma das cidades. Entretanto, Davi que ainda não é o rei, que está enfrentando perigos, que tem o rei ao seu encalço, Davi está preocupado com aquele povo. Davi está olhando para tudo isso e vai buscar então servir, defender aquela cidade. Dê uma olhada nos versículos 1 e 2. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Veja que a notícia chega de forma despretensiosa. Davi ainda não é o rei de Israel. Mas ao ouvir a notícia, ao ouvir que uma das cidades de Israel está agora sob o perigo iminente do ataque, o verso 2 diz: consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Davi, mesmo no meio dos seus dilemas,
para e pensa em todo aquele povo que agora sofreria diante de um ataque filisteu. Deus dá a garantia para ele: pode ir, você será vitorioso. Entretanto, há um porém aqui. Os homens de Davi, aqueles que estavam ao seu lado, aqueles que são os seus companheiros de batalha, eles estão com um coração temeroso. O verso 3 indica isso. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra as tropas dos filisteus. Se aqui, onde nós estamos escondidos, nós já estamos temerosos, nós já estamos temendo por nossa vida, você quer que a gente agora vá a campo aberto? Vá a Keila? Nós seremos uma presa muito maior ali. O coração destes homens está temeroso. As tropas dos filisteus eram de fato maiores do que os homens que estavam com Saul. E diante do temor dos homens, Davi mais uma vez consulta ao Senhor no verso 4. Então, Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Davi não tinha dúvidas. Da primeira vez que ele buscou o Senhor, Deus já havia dito, e é por isso que ele convoca os seus homens. Mas diante do temor dos homens, mais uma vez, ele traz a palavra do Senhor. Olha, Deus está garantindo que nós seremos vitoriosos. E eu quero enfatizar, você precisa notar aqui que Davi, mesmo com seus próprios problemas, está buscando o bem daqueles que estão ao seu redor. Ele busca o bem da cidade de Keila. Ele agora busca acalmar o coração dos seus homens. E agora que eles estão acalmados por Davi, eles partem para a batalha e são vitoriosos, conforme a palavra do Senhor. Verso 5. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Davi salvou os moradores de Keila. Em meio às suas tribulações, você pensa em servir aqueles que estão à sua volta? Quando os problemas começam a se avolumar, quando você se vê numa situação em que você está quase que rendido às circunstâncias, você consegue pensar no outro. Há espaço para você pensar acerca das necessidades de outros. Porque, meus irmãos, há muitos crentes que ficam tão absorvidos por seus problemas que acham que a vida se resume apenas a eles e aquilo que ocorre com eles. A vida se resume ao que está ocorrendo na minha vida. Não importa o resto. Não importa se os outros também enfrentam tribulações. Eu estou com problema. Eu estou com um dilema. Eu não estou conseguindo cuidar nem da minha vida. Eu não estou conseguindo nem lidar com os meus problemas. Para que eu vou procurar mais problema? Que não tem nada a ver comigo. Cada um com os seus problemas. E dessa forma muitos fecham os olhos para os dilemas para aqueles que estão à sua volta. E às vezes para aqueles que estão muito perto. Pense, por exemplo, em pais que por causa dos problemas que enfrentam, talvez aí no seu trabalho, as contas estão chegando, ele está desempregado, ele está gastando muito tempo pensando a respeito disso. E ele então fecha os olhos à necessidade dos seus filhos. Eles não são sensíveis para perceber que os seus filhos precisam de um pai ao lado, que dê conselhos, que oriente. Mas mesmo em meio aos problemas, os pais estão dizendo: não,
Não dá para fazer isso agora. Uma hora vai dar certo. Uma hora eu vou conseguir sentar com os meus filhos. Isso pode acontecer em relação ao cônjuge, à sua esposa ou ao seu marido. Seus problemas podem deixar você insensível à dor daquele que Deus colocou ao seu lado. Você tem problemas, seu cônjuge também. Você está enfrentando momentos difíceis, talvez o seu cônjuge momentos piores. Mas na mentalidade de que cada um cuida do seu problema, você está focando apenas em você e no seu reino. Há crentes que deixam de servir na igreja porque eles acham que os seus problemas lá no trabalho ou com a família já consomem muito do seu tempo. Então, eu não vou me envolver com a igreja. Eu negligencio os dons que Deus deu a mim. Meus irmãos, quando vocês enfrentam dificuldades, é preciso lutar contra o ímpeto de olhar somente para si mesmo. Porque esse é um ímpeto quase que natural. Mas ele precisa ser vencido. Já que no reino de Deus nós somos chamados a amar a Deus e amar o próximo. É esse o nosso chamado. É essa a nossa missão. Quando eu olho para a história de Jó, algo que me chama sempre muita atenção no livro de Jó, e você conhece a história. Um homem reto e íntegro e que se desviava do mal, e que de uma hora para outra perde bens, perde família, perde a saúde, está numa situação terrível. Não bastasse isso, os amigos que chegam para consolá-lo, eles não ajudam muito aquela situação. Eles começam a fazer algumas acusações muito descabidas acerca de Jó. Jó só poderia estar pecando para passar por tudo aquilo. Então acontece toda a história. Você sabe que num momento determinado da história, Jó, cheio destas coisas que os amigos estão dizendo a ele, chega a dizer: eu queria falar com Deus e dizer a Deus que eu não mereço sofrer desse jeito. Deus ia ver que eu tenho razão. E depois de Deus então fazer aquela série de perguntas a Jó, e ele reconhecer a sua pequenez, dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus repreende os amigos de Jó, porque falaram mal contra o servo dele. E Deus então diz: vocês agora vão lá e vão pedir a Jó para orar por vocês. E eu então vou ouvir a Jó. Imagine, Jó está cheio de problema. Esses amigos estão ali, buzinando na cabeça deles. Agora eles vão se apresentar, dizer: Jó, olha só, você tem que interceder por nós. E Jó poderia falar: se vira agora. Certo? Jó ora por eles. E então, capítulo 42, verso 10, diz exatamente o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E eu gosto de atentar para esse momento de virada na vida de Jó. Deus não mudou a sorte de Jó quando ele estava envolvido com seus próprios dilemas. Deus mudou a sorte de Jó quando ele estava orando por outros. Quando ele estava intercedendo por outros. Você passará por aflições, mas você precisa se lembrar que continua sendo um servo de Deus e que deve amar aqueles que estão à sua volta. Não deixe de servir ao outro. Não deixe que a sua dor torne você insensível aos problemas dos outros, seja da sua esposa, seja dos seus filhos, seja dos seus irmãos da igreja. Em meio às aflições, você precisa servir a despeito das aflições. Mas há mais no texto. Em meio às aflições, você não deve se surpreender com a ingratidão. E algo vai acontecer agora. Você deve servir, mesmo em meio às suas aflições,
nunca esperando nada em troca. Porque quando você serve pensando naquilo que você vai ganhar com isso, o fim é sempre a decepção. E talvez alguém diga assim, tudo bem, se no meu momento de aflição eu lembrar de servir o outro, de interceder por outro, talvez o outro também se torne sensível à minha aflição. Talvez eu também ganhe com isso. Talvez. E é talvez mesmo. Porque talvez seja o oposto disso. Talvez você veja o que é de fato ingratidão. Os versos 6 a 14 vão demonstrar que a ingratidão é algo comum debaixo do sol. Não é algo correto. É algo comum. É algo que você vê o tempo todo. Todo dia. Veja o que vai acontecer. Saul fica sabendo que Davi estava em Keila, na cidade de Keila. E quando Saul toma pé dessa notícia, ele entende que Deus entregou Davi nas suas mãos. E é interessante essa leitura que Saul está fazendo da circunstância, porque Deus já deixou de falar com Saul há tempo. Mas diante daquela circunstância, ele olha e lê a circunstância de forma totalmente errada e equivocada. Dê uma olhada. Os versos 7 e 8 vão mostrar isso. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Keila significa fortaleza. Davi entrou numa cidade que era uma fortaleza, era uma cidade cercada por muros que tinham uma entrada e uma saída, e aquela entrada e saída, ela ficava trancada a chaves. Saul olhou a situação e disse: bom, é o momento, ele vai ficar preso. Deus está me dando este homem nas minhas mãos. Então no verso 8, então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Há um detalhe aí que eu pulei no texto. No verso 6, você tem a notícia de que o sacerdote veio até Davi, veio até a cidade de Keila. Dê uma olhada. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Lembre que no sermão passado eu disse que o único sacerdote que havia sobrado deixou Saul e agora está servindo Davi. E está cada vez mais claro o que Deus está fazendo. Como que Deus está cumprindo os seus planos? Porque o profeta já havia falado a favor de Davi. Agora o sacerdote está junto de Davi, que será ungido o rei. Os três ofícios estão ali: profeta, sacerdote e rei. E esse único sacerdote traz a estola sacerdotal. Era o instrumento que ele usava então para que Deus falasse ao rei. E então, por meio de Abiatar, Davi irá consultar ao Senhor acerca do que ocorreria. Ele já tinha orado ao Senhor, mas agora por meio do sacerdote, ele vai mais uma vez buscar a direção de Deus. Verso 9 e 10. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinara o mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. E eu quero que você, mais uma vez, atente à preocupação de Davi com aquele povo. Senhor, Saul virá, vai destruir a cidade por minha causa. A preocupação não é primariamente com ele. A preocupação é primariamente com a cidade. E isso fica mais uma vez claro na oração de Davi.
Mas a despeito de toda essa preocupação, de todo este serviço à cidade, de fato se ocupar com os habitantes daquela cidade, o Senhor revela a Davi algo bastante triste. Veja os versos 11 e 12. Davi pergunta: entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos das mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Pense no tamanho da ingratidão. Davi acabou de salvar a cidade. Davi acabou de colocar todo mundo para correr. E agora, talvez em seu coração houvesse até uma esperança de ganhei aliados. Como é que um povo que eu acabei de salvar vai me entregar? E então ele pergunta a Deus: eles vão me entregar? E Deus fala: vão. Possivelmente, a cidade preocupada com ela mesma, diante do exército de Saul, diante da iminência de poder até ser destruída, é melhor entregar Davi do que ser destruída. Ingratidão. E eu quero enfatizar: você precisa servir ao próximo sem esperar nada em troca. Você serve ao próximo para a glória do Senhor. Você serve ao próximo porque é ordem do Senhor que você ame aqueles que estão à sua volta. Mas muitas vezes esse amor não será recíproco. Muitas vezes, em vez de lealdade, você terá ingratidão, traição, pessoas que não vão dar a mínima para aquilo que você fez. E há inúmeros crentes feridos, amargos, porque se viram diante de pessoas ingratas. Eles serviram a pessoas e no momento em que eles precisaram, essas pessoas viraram as costas. Há pastores feridos porque se deram pela igreja esperando algo e não veio. E o coração se quebrou. E ele agora está decepcionado com a igreja. Há cônjuges que estão magoados com o outro, porque ao fazer pelo próximo esperava algo em troca. E você sabe o que é o triste disso tudo? Há um livro best-seller no meio evangélico que ensina exatamente esse tipo de coisa pecaminosa, que é o livro lá do... Eu esqueci o nome do autor. Mas é o livro que ensina as linguagens do amor. Você precisa descobrir a linguagem do amor do outro para você amar de forma correta. E então ele vai perceber que você o ama e vai retribuir. Então a tônica é: ame para ser amado. Não há um mandamento da Escritura em lugar algum para que você ame a fim de ser amado. Porque quando você ama para ser amado, você não ama o outro, você ama você mesmo. Mas quando você entende que o seu amor a Deus e o seu amor ao próximo é que leva você a servir, mesmo que aconteça de a pessoa demonstrar ingratidão, você não vai ficar frustrado, você não vai ficar machucado, talvez você se entristeça, mas você contará com o consolo do Senhor. Porque, meus irmãos, a ingratidão, infelizmente, é algo comum. E se você começar a ficar magoado com isso, você nunca mais vai servir ninguém. Você vai começar a assumir a postura de cada um com seus problemas mesmo. Quanto mais se você estiver em aflição. Ou seja, já tem problema. Você vai servir o outro no meio do problema, com o risco dessa pessoa não estar nem aí para você, não vale a pena. Você vai achar que colocar a lei de Deus em
Obedecer à lei de Deus tem a ver com aquilo que você vai ganhar ou com aquilo que você vai perder. Nos seus momentos de aflição, você não deve se surpreender com a ingratidão. Lembre-se que o seu pecado contra Deus é de igual forma ingratidão. A semelhança do que fez Davi a Keila, salvou aquela cidade ingrata. Deus salvou você. E não demonstra gratidão a Deus aquele que deliberadamente peca contra o Senhor. Cada pecado é uma declaração nossa de ingratidão. Então nós olhamos para o texto e nos espantamos e falamos, puxa vida, que povo terrível esse povo de Keila. É mesmo. Mas você pode se ver aí no povo de Keila. Diante do seu Salvador. Quando você todas as vezes que não obedece à sua lei, mas faz aquilo que o seu coração pede. Isso é ingratidão. O Senhor livrou a sua alma da morte. E muitas vezes, em vez de honrá-lo, você busca satisfazer os seus desejos. É um egoísmo semelhante ao da cidade de Keila, que desejava apenas se livrar de Saul. E para isso, traiu aquele que os havia livrado do mal. E é interessante porque na oração de Cristo, quando ele fala sobre perdão, a ordenança é para que oremos e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos ofensores. Nós pedimos perdão a Deus. Como é que nós tratamos aqueles que são ingratos conosco? Perdoamos pessoas assim? Servimos pessoas assim? Em meio às suas aflições, não se surpreenda com a injustiça. Por último, em meio às suas aflições, você deve confiar no cuidado do Senhor. E em toda a narrativa você percebe isso. Você percebe um Deus amoroso que está cuidando do seu servo. Deus não falava mais com Saul. Deus agora instrui Davi por meio da palavra. No verso 2, dê uma olhada aí. O texto diz assim: consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Verso 4. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Vá no verso 10. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele. Descerá Saul, como teu servo ouviu. Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregará. Você está vendo que o tempo todo Deus está falando com Davi, dirigindo a vida de Davi. Ele já pediu ao sacerdote para trazer a estola sacerdotal, para que Deus fale com ele. E este contraste mostra como o Senhor está deixando Saul e sendo com Davi. E é a partir da palavra de Deus, da direção dada pelo Senhor na sua palavra, é que Davi foge. É que ele busca se livrar dos seus inimigos. Agora, ele obedece à palavra do Senhor o tempo todo. Ele obedeceu a Deus quando Deus disse: vá e peleje que você vai ganhar.
E agora ele obedece a Deus quando Deus diz, eles vão te entregar. Ele vai e toma uma decisão pautado na palavra do Senhor. Deus está direcionando o seu servo. Veja os versos 13 a 15. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600. Saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Davi pergunta, Deus direciona pela palavra. E você tem um privilégio imensamente maior do que o de Davi. Davi não tinha a escritura completa em suas mãos. Davi vivia num tempo em que Deus ainda falava muitas vezes de muitas maneiras. Hoje o Senhor fala pela palavra. Está na sua mão. Às vezes você tem várias Bíblias em casa. Você tem o privilégio de ter toda a palavra do Senhor, tudo o que Deus quis revelar ao povo. E é importante que nos seus momentos de aflição, você não deixe de buscar a direção de Deus. Deus não vai direcioná-lo especificamente como fez com Davi. Vai para a cidade tal, vai para a cidade tal. Não leia a Bíblia assim. Porque às vezes a pessoa fala assim, Senhor, eu tenho que viajar ou não? Aí ele abre a Bíblia aqui e Davi foi para Keila. Então eu tenho que viajar. Não, não é assim. Interprete o texto dentro do seu contexto. Os princípios que aqui estão, eles servem para nortear a sua vida. Para que você tome decisões pautadas na palavra de Deus. Não cesse de buscar a direção do Senhor. Nos seus momentos de aflição, seja em suas meditações devocionais, no seu culto doméstico, seja naquilo que é pregado nos cultos, seja por meio de aconselhamento bíblico, busque a direção da palavra de Deus, porque se a palavra de Deus habitar ricamente no seu coração, você estará confiante nele. Se as promessas do Senhor estiverem firmadas no seu coração, você não irá titubear diante das aflições. Crentes têm condições de ouvir a Deus, diferente dos ímpios. Deus parou de falar com Saul. Os ímpios não têm condições de ouvir a Deus. Não tente dar instruções bíblicas para um não crente, sem falar para ele que ele não tem condição de cumprir aquilo que a Escritura diz. Ele não tem. Você precisa dizer, olha, a solução para a sua vida. Você não tem condições, a menos que você se renda a Cristo. Porque não crentes acham que isso aqui é loucura. Mas você, o Espírito Santo habita em você. Deus promete falar a você por meio da palavra. Ele promete santificar a sua vida por meio da palavra. E você não terá convicções corretas acerca da segurança que você tem em Cristo, a não ser na palavra. Não há outra fonte para que você acalme o seu coração. Perceba lá no Salmo 18, que foi um salmo escrito por Davi, depois de toda essa tribulação, as convicções expressas por Davi. Dê uma olhada, Salmo 18, o título aponta para o momento em que foi escrito. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou dos seus inimigos e das mãos de Saul.
ele disse, perceba as convicções, eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu tempo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Preste atenção, há uma afirmação, eu te amo, Senhor. Por que Davi ama o Senhor? Então vem as convicções. No Senhor eu tenho segurança. O Senhor é a minha cidade de refúgio. O Senhor é o meu escudo. Eu me lembro que eu quase estive prestes a morrer. Laços de morte me cercaram. Eu clamei ao Senhor. O Senhor me ouviu. Veja que aquilo que ocorreu com ele no passado, trazido agora à mente, enche o coração de Davi de júbilo e de convicções. O Senhor continua com ele. O Senhor é o mesmo. Deus cuida de você. Deus cuida de você falando pela palavra, mas não somente isso. Veja os versos 16 a 18. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza. Ele fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. Jonatas sabe agora, toma notícia, que mais uma vez o seu amigo está correndo perigo, e ele vai ao encontro de Davi. Tem um comentarista bíblico que aponta algo bastante interessante sobre isso. Ele fala assim, o contraste é que Saul não tinha amigos, e a ironia é que o melhor amigo do seu inimigo era o seu próprio filho. É um contraste e uma ironia que traz o texto. Saul sozinho. Saul não tem com quem contar. Davi tem um amigo fiel. E algo precisa chamar aqui a sua atenção. Jonatas não foi ao encontro de Davi para tratar de amenidades. O que o texto diz foi que Jonatas fortaleceu a confiança de Davi em Deus. Vou ler de novo. Verso 17. 16, desculpe. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza. Ele fortaleceu a confiança em Deus e lhe disse, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel. As palavras de Jonatas são palavras que foram proferidas pelo Senhor. Davi será o rei. Deus já designou que Davi será o rei. Não há como Jonatas impedir isso, como Saul impedir isso. E Jonatas se coloca ao lado do seu amigo, relembrando isso. E a lembrança destas palavras que Deus disse a ele, fortalecem a sua confiança. Como eu disse, não é um encontro para tratar de amenidades. Eles não foram falar sobre a última série da Netflix. Matthew Henry comenta esse texto e diz o seguinte: a verdadeira amizade
não se retrairá por causa do perigo, mas está disposta a se arriscar. Ela não se retrairá diante da condescendência, mas está disposta a se humilhar para servir a um amigo. Pense, aqui é o filho do rei se colocando ao lado daquele que está sendo perseguido, está sendo visto como um malfeitor no reino, porque ele sabe que este que o pai vê como malfeitor será o próximo rei. Deus já escolheu, então ele se humilha diante do amigo para servir ao seu amigo. Mateus Henry continua dizendo assim: a presença de Jonatas foi animadora para Davi, mas além disso, suas palavras foram muito encorajadoras. Como amigo piedoso, Jonatas o dirigiu a Deus, o fundamento da sua confiança e a fonte do seu conforto. Ele lhe fortaleceu a confiança em Deus. O bom amigo de Davi estava ali para aconselhá-lo com a palavra de Deus, para lembrar a ele as promessas de Deus, para fortalecê-lo com aquilo que a Escritura diz. Deus cuidou por meio da palavra, Deus cuidou por meio de um bom amigo que trouxe a ele mais uma vez a palavra. E de igual forma, Deus cerca você de amigos. Pastor, eu não tenho muito amigo não. Olhe para o lado. Você faz parte do corpo de Cristo. Você precisa desenvolver amizades dentro da igreja do Senhor, com pessoas que têm as mesmas convicções de fé que você tem. Em seus momentos de aflição, procure-os, a fim de ser fortalecido. E essa é a importância de ter, meus irmãos, amizades piedosas. Você quer saber o que é um bom amigo? Um bom amigo não é aquele que tem o mesmo time de futebol que você, não é aquele que está junto com você aí no churrasco e nos momentos de lazer. O bom amigo não é aquele que tem afinidades com coisas dessa vida. O bom amigo é aquele que aproxima você de Cristo. Esse é um bom amigo. Um bom amigo é alguém que santifica a sua vida, que leva você a querer ser mais crente, a querer ser mais piedoso. E se suas amizades têm feito o contrário disso, talvez esteja na hora de você rever essas amizades. Bons amigos aproximam você do seu Salvador. Infelizmente, há crentes que têm como amigos mais chegados pessoas que não temem a Deus. Mas é pessoa que eu conheço há muito tempo, desde criança, amigo chegado. Eles não podem ajudar você na aflição, porque eles não conhecem as palavras da vida eterna. Podem ser legais, mas eles não têm as palavras da vida eterna. Cuidado com as amizades ímpias. O Salmo 1 fala que o homem bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos ímpios. É aquele que não se detém com os pecadores e com os escarnecedores. Cultive amizades piedosas e lembre-se que você já tem o melhor amigo. Quando Jesus falou aos seus discípulos, encorajando-os lá no capítulo 15 de João, o que ele disse foi o seguinte, verso de número 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Agora perceba o que Jesus está dizendo. Por que Jesus é amigo? Porque ele ouviu do Pai e deu a conhecer aos seus amigos. E é assim que os amigos precisam se relacionar. A partir das palavras de vida eterna.
Meus irmãos, como eu mencionei no início, talvez haja alguns aqui passando por momentos de aflição. Outros que estão prestes a enfrentar momentos assim. E o texto ensina como é que você vive em meio às aflições. Você precisa servir a despeito das tribulações. A vida não gira ao seu redor. Há pessoas próximas de você que podem ser abençoadas por sua vida. Portanto, não caia no erro de centrar apenas em você. A exemplo do seu Salvador, que na cruz do Calvário, diante da ira do Pai, teve tempo de orar por aqueles que estavam ali à sua volta. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A semelhança de Estevão, que imitando o seu Senhor, ao ser apedrejado, orou pelos seus algozes. Se é possível orar por inimigos em momento assim, quanto mais por aqueles que estão próximos a você, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus irmãos da igreja. Jesus, diante da iminente morte, da ira de Deus sobre ele, ainda teve tempo para se preocupar com a sua mãe. Ela estava ali e ele colocou a sua mãe aos cuidados de João. Filho, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. É possível, irmãos, cuidar de outros, mesmo em meio a aflições. Não se surpreenda com a ingratidão. Então, não sirva pensando no que você vai receber. Infelizmente, essa é uma realidade presente e talvez você já esteja até desanimado, porque um dia você serviu e a pessoa não se mostrou grata, porque alguém virou as costas para você. E se esse é o momento da sua vida, se essa é a sua posição hoje, peça perdão. Volte-se para o Senhor. Pastor, eu fui traído e eu preciso pedir perdão. Por quê? Porque você não fez para a glória de Deus, você fez para receber em troca. Sirva a Deus. Honre a Deus. Nos seus momentos de aflição, confie no cuidado do Senhor, porque Ele dirige a sua vida. E nada que não estiver em seus propósitos vai ocorrer a você. Veja o que o texto afirma ainda a despeito da busca de Saul a Davi. O texto vai dizer o seguinte: Deus não entregou Davi nas mãos de Saul. Por que Saul não conseguiu cumprir o seu intento? Porque Deus não quis. Porque Deus não entregou Davi nas mãos de Saul. E foi assim com Cristo. Durante os 3 anos de ministério do Senhor Jesus Cristo, não foram poucas as vezes que os homens intentaram contra ele para prendê-lo, para matá-lo. E enquanto não chegou a hora do Senhor se entregar na cruz, Deus não entregou Jesus nas mãos deles. No momento determinado, Cristo Jesus se entrega à morte. E é por isso que ele diz: ninguém tira a vida de mim, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar, eu tenho autoridade para reavê-la. E essa certeza é dada a você na palavra de Deus. E é por meio da palavra, é por meio de convívio com amigos piedosos, que o Senhor continuará cuidando da sua vida. Além do mais, Jesus, seu grande amigo, continuará fortalecendo a sua confiança em Deus, por meio da palavra,
por meio da comunhão com os amigos piedosos. Não tire os olhos do seu Salvador.